Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Papo Espírita virtual. Nós estamos aqui na casa de cada um, né? Depois de um mês de pandemia. Nós nos reunimos com vocês para falar novamente sobre coronavírus. E, para isso, trouxemos a doutora Débora Moraes, que foi a que primeiro nos orientou a respeito do coronavírus à luz da doutrina espírita, num programa que foi sucesso de audiência. Nós estamos com mais de 130 mil acessos, né, visualizações, centenas de comentários, muitos elogios, muitos comentários positivos no sentido da mensagem que foi passada, né? E depois de um mês de estarmos aqui, nesse isolamento social, de termos números já bastante impressionantes, né, em todo o mundo sobre essa questão do coronavírus, a gente convidou a doutora Débora novamente para nos atualizar sobre esse momento em que nós estamos vivendo. E estamos também com Miriam dos Anjos e Thelma Alves conosco, cada uma na sua casinha. Tudo bem, Miriam? Isso, tudo bem. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Muito Débora, bom estar aqui de novo. Obrigada por você estar conosco novamente. Nós te recebemos, nosso último programa que gravamos na comunhão foi aquele dia que gravamos o programa do coronavírus, depois não pudemos mais estar juntas, né? Mas eu queria dar alguns números que eu recolhi a respeito da Covid-19. Depois que a OMS declarou pandemia mundial, né, há um mês e pouco, muitos países entrando em isolamento social, o número de infectados aqui no Brasil, né, passa dos 30 mil, mais de 2 mil mortes. E no mundo os números são assustadores, né, doutora Débora? Mais de 2 milhões de infectados, 145 mil mortes. Isso são as estatísticas oficiais, porém Chama a gente atenção, sabe né? que nós não temos certeza, né, se esses números... esses dados são lábeis, maiores, né? Exato, podem ser muito maiores, porque existe uma dificuldade na contabilidade desses números, não é? Mas, de qualquer maneira, mesmo estando subestimados, são números que chamam muito atenção, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente gostaria de começar te perguntando, né? Que mundo é esse que nós estamos entrando agora? Né? Um mundo que aparentemente está se transformando rapidamente. Muita gente no movimento espírita e também fora dele se pergunta: essa é a transição planetária? Estamos entrando num mundo de regeneração? Que mundo vamos encontrar depois de sairmos dessa? Essa é uma pergunta muito interessante, né, Ana? E, recentemente, eu tenho ouvido muitas pessoas perguntando quando é que isso tudo vai acabar. E, frente a essa pergunta, eu me pus a pensar, mas exatamente o que a pessoa quer saber, né? Ela quer saber quando vai acabar a pandemia para que possa retomar a vida no mesmo status quo que a havia interrompido, ou essa pessoa pergunta quando é que as mudanças íntimas, individuais e coletivas realmente se farão sentir. Eu me pus a perguntar e trouxe a questão para mim, não é? O que verdadeiramente vai mudar em mim, no âmbito íntimo, individual, o que vai mudar em mim como cidadã, o que vai mudar em mim como consumidora, o que vai mudar em mim como espírita, porque como filha, como mãe, como esposa. E aí a gente vai se perguntando, porque nós temos várias respostas. Então, que mundo eu ajudarei a formar após ter saído dessa experiência? São N as respostas. Haverão pessoas
que realmente retornarão para o seu status quo anterior à pandemia, e haverão aqueles que realmente se transformarão, como quem atravessa, uma outra analogia que eu tenho ouvido muito atualmente, como quem atravessou um deserto íntimo e sai do lado de lá transformado. Porque, na verdade, o convite que o isolamento social faz é um símbolo. Nós temos que pensar o isolamento social como um grande símbolo, porque, na verdade, o simbolismo que há por trás do isolamento é o convite que Deus faz a cada um de nós para voltarmos para dentro de nós e desenvolvermos um processo de autoconhecimento. Então, esse é o grande convite. Quando compreendemos que o isolamento, na verdade, é esse convite para que a gente possa adentrar instâncias profundas de nós, com toda certeza, o mundo que virá a seguir será o mundo de alguém que conseguiu aprender a lição, alguém que entendeu o chamado. Porque o que eu observo é que nós estamos muito no exterior. Então, é o medo, é o pânico, a angústia, o que vai ser amanhã, como será. Estamos esquecendo de voltar os olhos para dentro de nós, nesse convite fantástico que a providência divina nos faz, e estamos esquecendo de colocar à prova tudo aquilo que nós temos vindo aprendendo em termos de espiritualidade, em termos de doutrina espírita, porque agora o momento é de aferição. Então, Deus nos convida a aferirmos o quanto de cristianismo há dentro de nós, o quanto de espiritismo há dentro de nós, o quanto de espiritualidade, porque, como bem diz Haroldo Dutra, a espiritualidade é o quanto de espiritismo verdadeiramente eu consegui edificar dentro de mim. Então, a resposta, não é, para essa sua pergunta, ela é de cada um. Como gostaremus de continuar? Como gostaremus de seguir, não é, nessa terra? Sem dúvida nenhuma, são tempos de transição planetária. Sem dúvida nenhuma, estamos nos umbrais da Terra regenerada, mas deverá depender de cada um de nós, não é? Nós sabemos que esses momentos estão sendo amenizados na medida do possível. A espiritualidade tem envidado esforços para que o processo se dê dentro, obviamente, da lei, mas respeitando a lei de causa e efeito, mas trazendo também todo o suporte, o amparo que for necessário. Então, há várias lições para serem aprendidas. Nós podemos trazer aqui algumas delas. Por exemplo, a lição da convivência. Nós estávamos conversando recentemente, esses tempos de pandemia, em que nos colocou a todos dentro de casa, nós perdemos as nossas fugas. Porque a sociedade... Eu vou só pedir um intervalo para ligar a bateria do meu celular. Só um minutinho.
enquanto a Débora está fora, gostaria de complementar na fala da Débora que a convivência conosco também, não só com as nossas famílias, mas a convivência conosco é uma coisa impressionante. É uma vivência, como a gente não tem o externo, né? Depois eu penso nisso que eu estou sentindo, eu estou pensando, o quanto mexe conosco, quantas novas emoções surgem, né? Sem que a gente se dê conta que elas já estavam lá. Oi, Débora, você eu queria colocar para vocês. Eu queria colocar isso para vocês. Como é que vocês estão lidando, né, consigo mesmos e também com os familiares? Como é que vocês estão atravessando esse isolamento em termos de psicológicos, né? O que vocês estão aprendendo? Quais são as dicas que a gente pode dar também para quem está nos ouvindo, para que tenha esse entronize de que isso é realmente uma mudança que vem para ficar. Então, como a doutora Débora disse, quem queremos ser quando isso tudo passar? Porque muita gente está pensando, que mundo é esse que vai vir? Então, deixa eu me preparar para esse mundo. E tem muita gente que, quando é que o mundo antigo vai chegar, né? Que eu quero voltar. Quando é que vai tudo voar? A vida vai voltar ao normal. E tem muita gente dizendo, a vida não vai voltar ao normal. Eu queria ouvir de vocês isso. Thelma, você está quietinha aí. Não, a questão é que essas coisas, elas quebram uma rotina que nós vivenciamos, né? Assim, no meu caso, o marido vai trabalhar, aí a gente vai viver com a família o tempo todo, né? O marido, no caso, meu filho estava aqui, mas acabou viajando, então eu estou convivendo com o marido. Então a gente tem que uma coisa é você ficar, né, em determinado período com a pessoa, outra coisa é você ficar constantemente, né, o tempo todo. Então, você trabalhar um momento sozinho, um momento com a pessoa, às vezes a pessoa exige mais a tua presença. Então, assim, você tem que trabalhar isso com muito afinco, né, porque às vezes está na hora do meu evangelho, no grupo, aí eu me sintonizo, não, agora eu quero assistir minha televisão, agora é meu momento, não, vamos dividir isso. Então, tudo é um ajuste e reajuste, né? E o que existe também... negociar, né? A negociar, que é o que a gente tem que fazer. E também é aquela coisa de a pessoa colocar algumas coisas, você vai colocar alguma coisa, você se irrita, porque uma coisa é você sair, você vai dar uma volta, esparece, volta, não sei o quê. Mas aquela dinâmica de ficar o tempo todo com a pessoa exige de você, aí também, assim, um tem mais conhecimento que o outro, vamos dizer, em questões doutrinárias, né? Então, exige mais, então você tem que acabar negociando, tendo paciência, contando até 1000, tomando os copinhos d'água. Então, assim, é necessário para conviver, né? E principalmente que eu convivo com a pessoa que ela gosta de sair, inclusive ela é hiperativa, né? É hiperativa, quer sair, é uma pessoa que tem problemas de saúde grave, que não pode ter contato, mas mesmo assim ela desespera, quer desce um pouco, aí quando eu vejo já está lá embaixo. Então, é complicado se lidar com isso, mas é ter paciência, viver um dia de cada vez e trabalhar isso da melhor forma possível. Até os afazeres domésticos, sobrecarrega aí você vai negociar. Tudo isso é uma dinâmica bem complicada, porque sempre um está acostumado a não fazer nada, e a gente o tempo todo aquilo. Aí tudo são negociações que a gente vai viver, vai cedendo, vai impondo também. Habilidade, né? A habilidade de negociar, porque não é fácil, conviver, porque todo mundo, né? Conviver não é fácil, porque se todo mundo está dentro do seu roteiro, né? Seu roteiro. É muito interessante, né? Isso que a Thelma está trazendo, porque nós erroneamente imaginamos durante muito tempo que a transição planetária se faria, principalmente nos últimos tempos,
com os cataclismas, né? Grandes desastres naturais, etc. Vocês imaginaram que a transição planetária iria se fazer dessa maneira, nos corações, nas mentes, na convivência? Observem, é como se Deus tivesse nos colocado como aquele pai, não é? Eu me lembro na minha infância, quando a gente brigava com o irmão e etc., tinha alguma rusga, a mãe ou o pai dizia: vão lá para o quarto e só saiam quando tiverem resolvido. Vocês não pensam, às vezes, que Deus tem feito isso com a gente? Na transição planetária, o exterior é o vírus, o medo da contaminação pela pandemia. Mas o objetivo pedagógico do pai é exatamente esse: é nos colocar lado a lado nessa convivência. Ou seja, verdadeiramente a transição planetária não se fará por revoluções para fora, mas sim por aprendizados, por processos para dentro. Porque mesmo, como a Miriam bem disse, né, a convivência conosco primeiro. Porque o outro, seja ele o próximo, mais próximo, né, o esposo, os filhos, aqueles da nossa convivência diária, eles representam apenas gatilhos para acenderem dentro de nós as questões íntimas que precisam ser trabalhadas. E o que vinha acontecendo com a sociedade atual é que a sociedade atual era a sociedade da anestesia. Nós não podíamos sentir dor. A adversidade, a dor, seja ela qual for a doença ou o revés financeiro, eram, estou usando o verbo no passado, porque eu quero crer que eram, né, vistos como verdadeiros fracassos. Então, o que se fazia? A gente escondia, fugia. Os conflitos familiares eram resolvidos com uma ida ao shopping ou com mais uma viagem dos sonhos, não é verdade? Vamos deixar isso para depois? Vamos pensar nisso depois da nossa viagem? Não vamos pensar nisso agora, não. A gente vai resolver isso depois que a gente comprar tal coisa. Então, as nossas questões íntimas eram resolvidas com o ter. Eu compro um carro novo, eu resolvo a minha frustração, eu compro um guarda-roupa novo, eu resolvo as minhas carências afetivas. Eu não estou indo bem no casamento, mas não tem nada, não, eu vou fazer uma viagem agora. Não que haja algo de errado com isso, claro que não, não é? O que nós estamos querendo chamar a atenção é que nós, como sociedade, estávamos indo nesse rumo, nesse roteiro, não é? De fugas de nós mesmos. E aí vem a providência divina e diz: meus filhos, não é nada disso. A transição planetária, ela trará convulsões íntimas. Os vulcões, os maremotos, os tsunamis acontecerão portas adentro dos corações. Então, as convivências, quantos de nós têm dito: meu Deus do céu, eu nunca imaginei que fosse tão difícil conviver com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque as convulsões estão ali acontecendo. São tsunamis íntimas, não é? E isso é maravilhoso, porque num primeiro momento nós estamos apavorados, como crianças assustadas frente a nós mesmos. Mas quem é essa Débora que eu não conhecia? Pelo amor de Deus, está vindo de onde? Não é? E a gente está nesse exercício
exercício da convivência, às vezes conflituosa, se vendo, se conhecendo. E é do conflito que nascem as soluções. A psicanálise já nos traz isso. É necessário que haja o conflito. Então, na família, é importante, na convivência, no nascer dessas dificuldades, desses conflitos, é que nós vamos encontrando as soluções, não é? Para aquilo que vinha sendo deixado debaixo do tapete. Há quantos anos nós vínhamos escondendo as nossas emoções debaixo de vários tapetes? E agora não tem mais condição de se fazer isso. É importante que a gente traga o pó que está debaixo do tapete, é importante que a gente abra os nossos sótãos, é importante que a gente abra os nossos quartinhos do fundo emocionais. E para isso nós estamos tendo, na convivência com o outro, os gatilhos necessários para estabelecermos a convivência conosco, adentrando instâncias de nós que nós nem sonhávamos que existissem. Então, estamos deixando as fugas, estamos nos encarando frente a frente, como precisa ser, porque o homem regenerado, aquele que habitará a terra regenerada, ele é alguém que se reconhece com sombras e luz. É alguém que sabe que tem vulnerabilidades a serem resolvidas, mas que também se vê com algumas aquisições, se vê como aprendiz. É muito bom a gente se ver como aprendiz. A gente se despe daquelas culpas ancestrais, a gente se despe daquela situação do pecado em que nós fomos postos durante séculos e a gente se enxerga como aprendiz da vida, como aprendiz das leis. Então, Deus, no presente momento, através do corona, não quer punir ninguém, não quer castigar ninguém. Ele quer nos despertar através da dor, da dificuldade. Não precisava ser assim, mas nós escolhemos que fosse, não é? Então, aqui a dor, seja na convivência, seja a dor da dificuldade financeira, seja, enfim, cada qual está estagiando num processo saúde, de dor né? diferente, a própria saúde, né? Então, através da dor, nós estamos recebendo aquela sacudidela necessária para que adentremos a terra regenerada. Aquele que não se sacudir, aquele que não modificar a forma de enxergar a vida, esse sim sucumbirá no sentido da nova terra, porque, na verdade, as oportunidades são infinitas e nós teremos oportunidade de nos desenvolver, de evoluir em outros orbes. Mas aqueles de nós que verdadeiramente quiserem adentrar, né, os umbrais da terra regenerada, esses estão tendo, nessa pandemia, uma oportunidade ímpar de redirecionamento, de refazer os caminhos, de ampliar o olhar, não é? Então, nós temos visto no meio espírita irmãos nossos apavorados, com medos, que nós, às vezes, somos chamados em diálogos, em
enfim, em conversas, né? Atendimento, né? Atendimento, isso. Exato, e nós dizemos a eles, meu irmão, nós vamos nos comportar como espíritas, mas aquele espírita que verdadeiramente edificou, não é? Os conhecimentos dentro de si, ou nós vamos nos comportar como a grande maioria? Porque depois que temos acesso ao conhecimento da doutrina espírita, nós não podemos continuar nos comportando como nos comportávamos quando não os tínhamos. Então, a imortalidade, o conhecimento de que ninguém morre, o conhecimento de que avançamos, o conhecimento de que a Terra está prestes a dar um salto na escala dos mundos, precisa mudar a nossa forma de viver. E precisa mudar a nossa forma de viver em todos os âmbitos. A forma como eu me comporto, por exemplo, quando eu vou desprezar o lixo, fala muito sobre mim. A forma como eu separo o lixo, às vezes, o cuidado que eu tenho com um objeto cortante, perfurante, para proteger aquele outro que vai recolher o lixo, fala muito de mim. Débora, O cuidado com o outro. É interessante isso que você está falando, porque não só individualmente nós estamos sendo chamados a refletir, né, e fazer essa mudança, porque estamos aqui isolados, convivendo, nossos planos foram todos suspensos, muita gente ainda está vivenciando dificuldades financeiras gravíssimas, terríveis, medos de perda de emprego, né? Tem uma parcela que, claro, a maioria está vivenciando de uma forma bem complicada. Porém, a gente pode observar que na sociedade você já não vê tanto noticiário, por exemplo, pela primeira vez, você começa a ver noticiário positivo de ações de cooperação, de ações, né, de cesta básica, que sempre existiram, porém estavam escondidas, ninguém prestava atenção. E aí estão botando luz sobre isso, estão aparecendo, a solidariedade das pessoas pela primeira vez está aparecendo, né? Não só o crime, não só a morte, porém as coisas boas. O bem deixa de ser tímido, né? Começa a deixar a timidez de lado. Exatamente. Aí, com isso, há um chamamento, porque quando você vê as pessoas colaborando, você vê a miséria que precisa ser atacada. Isso tudo agora veio contagia. Como é mundial, as pessoas estão muito mais conectadas com isso e se sentem na obrigação. Qualquer coisa, tem gente fazendo alguma coisa. Né? O bem tem que ser ousado, né? Não é? O bem tem que ser ousado. Estão fazendo máscaras. Não é, Miriam? Pela primeira vez a gente está vendo isso. Eu acho interessante que é um momento, né? Só um pouquinho que eu vou apresentar a vocês uma pequena que acabou de entrar aqui. Linda! Muito linda! Então, o interessante é que a gente tem o conhecimento, como Débora falou, tem o conhecimento que a gente precisa internalizar esses conhecimentos, mas eu acho que no íntimo a gente sempre deixa para amanhã. Sim. Quando amanhã eu vou pensar, amanhã eu vou ser mais nisso. E aí essa pandemia veio forçar a barra, porque forçou a barra de todo mundo. Sim. E aí a gente, aquele que tem a família, se vê como lidar na convivência que estava sendo esquecida, aquele que estava vivendo só, vem procurar os netos para ficar mais leve. É isso!
Exato. Não é? E a gente vai redescobrindo isso, a gente vai olhando, as notícias vão melhorando, a gente vai começando a se empolgar para poder também, em que posso ser útil, porque acaba sendo vai contagiando. É uma ação de união, e às vezes muito me entristece ainda no nosso país, de ver a gente estar preocupado com unirmos. Nós somos joguetes e jogamos. Muitas vezes, enquanto brasileiros, com a desunião. Não é momento de desunião, é momento de união. E nós, povo, enquanto brasileiros, esquecemos que a força somos nós, gente. Nós. Se nós acreditamos na ciência, sejamos uma força única a favor da ciência. Né? Então, vamos esquecer os nossos perrengues políticos, religiosos, seja do que for, vamos nos unir, porque se para nós o importante é a união, talvez a desunião seja importante para outros que não querem. Vamos ser mais cristãos nesse sentido, mais espiritualistas, solidários uns com os outros, né? Que o mal morra em nós. Isso, que o mal morra em nós. Que a gente não dê frente, não divulgue aquilo que não seja construtivo. Essa é uma oportunidade. Esse momento que a gente vive é um momento da gente exercitar o mal deve morrer em mim, não é? Agora, pegando assim, pegando esse gancho, Ana, que a Miriam trouxe, né, que vocês trouxeram, desse contágio, né, com as exteriorizações, com as ações do bem, eu quero dizer que eu estou maravilhada com a tecnologia. Meu Deus do céu, como é que tudo tem uma programação? Preste atenção na entrada da tecnologia na Terra. Como ela veio vindo e como nós estamos usando. Haja vista que nós só estamos hoje aqui, nós 4 juntas, não é? Com todos os que estão nos assistindo, que irão nos assistir, graças a essas bênçãos que a espiritualidade foi pouco a pouco nos trazendo, não é? Como se nos preparassem para esse momento. Então, eu me recordo de uma parte do livro Paulo e Estevão, que Paulo estava muito angustiado com o excesso de trabalho, não é? Várias igrejas haviam sido criadas, ele com as viagens, a tarefa da disseminação do cristianismo. E certo dia, na igreja de Corinto, ele, muito angustiado, começa a chorar como criança, porque ele não via solução, como é que ele ia resolver, né? E vem Jesus e diz a ele: usa os dons do Espírito, não é? E surge, então, as famosas epístolas de Paulo. Ele passa a escrever, não é? Trazendo conteúdos das esferas crísticas. Porque quando a gente vai analisar as cartas de Paulo, nós vemos que, na verdade, quem as conduziu foi o próprio Cristo. Então, hoje, fazendo uma analogia, respeitando, obviamente, as devidas proporções, o que nós estamos sendo convidados também a fazer com a tecnologia, aprendendo essas novas ferramentas, a como usar essas novas ferramentas, é exatamente isso, a usar os dons, não é, do Espírito, que a providência divina foi trazendo passo a passo para nós. Então, é maravilhoso isso que a Ana, que a Miriam, que a Thelma nos trouxeram. Você liga a televisão, você liga o WhatsApp, você vê italianos cantando, fazendo serenatas para os outros na varanda. Você vê os jovens se mobilizando na entrega das cestas básicas. Você vê tantas iniciativas. E os mecanismos de divulgação, né? A mídia social, televisão e etc.,
trazendo isso. Então, só não vê quem não quer, que nós estamos, sem sombra de dúvida, adentrando os momentos de regeneração, não é? E aí, também pegando o que a Miriam trouxe, é como, Miriam, se a espiritualidade superior nos dissessem, acordem, o momento é agora, não há mais tempo para divagações, não há mais tempo para ociosidade moral, para ociosidade espiritual. Precisamos fazer o bem no limite das minhas forças. Se o limite da minha força é apertar a campainha da casa da vizinha ou ligar para a vizinha velhinha e dizer, dona fulana, eu faço as suas compras para que a senhora não saia, não é? Está ótimo, você fez o bem no limite do que podia. Então, é essa a ideia. E uma outra questão que vem, do mesmo jeito que ideias vão nascendo, implementando para ficar, outras vão morrendo. Então, o que tem morrido é a nossa ideia de que as posições tão temporárias da Terra são verdadeiras. Então, nós estamos sendo postos de frente com a nossa fragilidade, com a nossa impermanência, com a nossa temporalidade. Então, nós não somos, nós estamos, não é? Sim. Adotando N personas. Então, voltando agora um pouquinho sobre a questão financeira, não é? De onde vem o desespero todo? Um pouco, né, do desespero todo, porque obviamente que é uma situação de dificuldade, mas muito desse desespero é porque durante muito tempo nós temos vivido a realidade material muito viva, não é? Esquecidos de que o elemento material ele deve estar a serviço do espírito, mas ele não pode assumir a preponderância, ele não pode vir na frente. Então, nós vamos nos reinventar. É um convite. Estamos nos reinventando, né? Estamos nos reinventando, não é? Gente, nós estamos vendo o nosso governo aqui tendo que se virar nos 30 para entregar auxílio, né? Então, as instituições estão se mexendo, tem pressa, né? E isso no mundo inteiro, Então, o foco se torna o coletivo, né? Não tem mais lugar, espaço para outros planos nesse momento que não sejam o do bem da sociedade, de manter aquelas pessoas desprotegidas, garantindo alguma sobrevivência a elas. Então, nós estamos vivendo assim a dualidade, o individual, que você se obriga a ficar, e, ao mesmo tempo, coletivo, porque você tem que ajudar em alguma coisa, ou ajudando uma instituição, ou podendo mandar alguma coisa. Então, assim, nós estamos vivendo as duas coisas profundamente nesse momento. É incrível, profundamente. E aquelas pessoas que estão reclamando, aquelas pessoas que estão ainda... Né? Temos que acabar com o isolamento, ou temos que acabar com a economia. Porém, é aquilo que a doutora Débora falou no programa anterior. A economia, do jeito que ela vinha acontecendo, ela vai ter que ser reinventada. Porque a gente já está vendo que essa desigualdade, a forma como a economia foi construída, materialmente, ela está desprotegendo uma camada violenta da população. E as pessoas estão sendo chamadas a repensar isso. Então, essa camada, né, Ana? Não tem como voltar. E são camadas que eram invisíveis. Invisíveis para uma grande parte da população. Eram pessoas que não eram vistas, não é?
Então, a pandemia é o que você acabou de dizer, nos convida a voltar os olhos para todos, porque nós estamos compreendendo que o que diz respeito a qualquer ser humano diz respeito a mim. Ah, mas a China é muito longe, né? A China é um quintal muito longe. O que tem a ver um vírus lá da China comigo? A gente está vendo que não é bem assim, não E é é? muito rápido, né? E é muito rápido. Em Então, 2 meses acabou. O mundo virou acabou. uma aldeia. Virou uma aldeia, exato. E aí vem a questão dos valores, né? Os valores antigos já não têm mais importância. Então, uma pergunta que deve estar permeando a cabeça de todos nós: o que realmente vale? O que realmente tem valor, não é? No mundo atual? Será que a forma como eu vinha vivendo, individualmente, como sociedade, vai me garantir a nova terra, não é? Será que a economia, privilegiando grandes grupos, esquecendo da grande massa, né? Ela vai sobreviver com esses novos moldes? Eu acredito que não. Então, eu imagino que a palavra de ordem hoje, e olha que pouco tempo depois, né? Nós temos o quê? 2 meses, talvez, no Brasil, considerando que os primeiros casos começaram em fevereiro, né? Então, a palavra de ordem é mudança, né? Precisamos mudar a forma de enxergar a vida em todos os seus ângulos. Então, é uma grande sacudidela que nós estamos recebendo. E a palavra de ordem é reinvente-se, modifique a sua forma de viver, começando pela modificação do seu universo íntimo e estendendo esse universo íntimo, modificado, apacentado, com virtudes como a fraternidade, como a generosidade, como a indulgência, já em construção, mas numa construção tão robusta que ela vai para além de nós e se estende para esse todo coletivo. Esse é o grande convite. É o convite que Deus nos faz. Então, que a gente abra os olhos, que não fiquemos pensando no coronavírus como algo ruim. Não, o coronavírus foi, na verdade, o menor dos males. O coronavírus veio amenizado, porque poderia ter sido muito pior. Na verdade, o corona veio nos dizendo: olha, despertem, acordem para a realidade espiritual que está ao lado de vocês. As mortes coletivas, o grande número de desencarnes, estavam sim programados. E esses desencarnes coletivos, a gente sabe que fazem sim parte do processo de transição planetária. Uhum. Mas estava tudo programado na vida de cada um desses espíritos que estão desencarnando. A espiritualidade tem arregimentado equipes de socorro para recebê-los. As colônias espirituais próximas aqui à crosta, os postos de socorros, todos eles estão preparados para receberem. Então, o momento não é de angústia, o momento não é de pânico, o momento não é de desespero, porque tudo está organizado, tudo segue o curso. Agora, o que dependerá de cada um de nós é o que nós vamos fazer com tudo isso que está acontecendo. Porque aí sim é uma escolha individual. Eu posso escolher avançar, eu posso escolher continuar como estava
estacionado no egoísmo, né, no egocentrismo, porque verdadeiramente o sentimento que nós estamos sendo convidados a passar em revista é o nosso egoísmo. Não tem como aqueles que estão cristalizados em carapaças egóicas, em carapaças de egoísmo, né, com o ego adoecido, inflado, esses não conseguirão sobreviver numa terra em que as iniciativas serão em prol do coletivo, em que a fraternidade sairá das casas, a fraternidade se lançará aos templos religiosos, às ruas, abarcando todos os corações. O egoísta não sobreviverá a um mundo desse. Ele sucumbirá apavorado, angustiado, porque a terra em regeneração, ela nos trará essas virtudes, esses convites, esses caminhos. Então, meus amigos, a hora é agora de ressignificar toda a nossa trajetória. Nós temos para isso o conhecimento necessário. Basta agora trazermos esse conhecimento para a nossa vivência. Vamos verdadeiramente viver, não é? Essa proposta nova que Deus está de uma forma amorosa nos apresentando. Basta aceitarmos o convite. Aliás, esse é um convite que já vem sendo feito a cada um de nós há muito tempo. Agora ele deu uma apertada, como disse a Miriam, né? Para nos alertar e sacudir. Então, tem jeito, jogou a gente dentro de casa. Exatamente. Falou agora. Bom, meninas, acabou o nosso tempo. Ai, que pena. É tão bom conversar. Foi. Passou muito rápido. Débora, mais uma vez, muito obrigada. Você tem participado constantemente dos nossos programas. Nesse intervalo que a gente gravou o Coronavírus 1, que eu espero que vocês não assistiram, vão lá no nosso programa Papo Espírita, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Procurem lá, Coronavírus à Luz da Doutrina Espírita, que vocês vão ter uma explicação muito coerente, à luz de Kardec, né, da codificação, sobre esse momento que a gente está passando. E nós tivemos a Débora, nesse intervalo, com 2 outros programas que já haviam sido gravados em estúdio, né? Um sobre a nossa programação reencarnatória e outros lindíssimos sobre a visão espírita da gravidez. Os 2 estão lá no nosso canal da Comunhão no YouTube, a gente convida vocês. Temos alguns outros também com a Débora. Débora, mais uma vez, muito obrigada. Miriam, Thelma, vocês que nos assistiram, agradecemos a sua audiência e convidamos vocês a permanecerem conosco. O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão no YouTube. Tem os nossos podcasts no Spotify, estamos também na Rádio Comunhão. Nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Se quiser escrever para nós, sugerindo temas ou fazendo algum comentário, ficaremos muito felizes. Então, obrigada a todos e até a próxima. Um beijo, meninas. Até. Beijo. Tchau.